Você está ao vivo. Boa tarde. Nós estamos falando de três locais totalmente diferentes, doutora Giane, doutora Fernanda e eu, doutora Cíntia, aqui, para trazer para vocês informações sobre o holding. E nós elencamos aqui perguntas feitas pelos nossos alunos, né? Porque nós fazemos palestras assim diárias, mensais, né? A respeito de holding, trazendo as vantagens, todas as características de uma holding, o que é preciso, por que é importante. E hoje nós estamos aqui para trazer o Tira Dúvida nosso, que é toda quarta-feira, a gente faz às 16 horas, a gente está sempre aqui para poder tirar a dúvida do pessoal que está super interessado aí com essa matéria tão importante, que é o planejamento sucessório. Vamos lá. Doutora Giane, a senhora pode iniciar aí? Isso. Olá, pessoal. Boa tarde, né, a todos. Sejam bem-vindos. Confesso que eu já estava com saudade desse nosso café com hold aqui no fim da tarde de quarta-feira. E sejam bem-vindos, tá? Nós agradecemos a presença de cada um e que esse encontro seja aproveitoso para todos nós. Bom, a primeira pergunta eu vou repassar para a doutora Fernanda, né? Que é a seguinte: no momento de escolher a atividade da empresa, é melhor escolher administração de bens, participações ou consultoria empresarial? Bacana, Jeane. Essa daí é uma pergunta que não são tantas pessoas que fazem, mas quem já tem um conhecimento empresarial mais avançado acaba se preocupando com isso. Ou seja, toda vez que a gente vai constituir uma empresa, essa empresa ela precisa ter um objeto social, né? E aí, qual é o objeto social de holding, né? Porque muitas pessoas pensam que holding em si é um objeto social, e não é. Qual que é a origem? É participações societárias ou participações em qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, uma holding empresarial, ela é dona de várias outras empresas, então ela tem um objeto social de participação societária. Uma holding familiar, ela tem participações em outros bens, né? Em outros imóveis, ações, seja qual for o tipo de bem. Então, ela também pode ser uma empresa de participações. Na prática, como que funciona? Pode ser participações, porém a gente vem encontrando algumas dificuldades que algumas prefeituras, pelo fato desse termo participações, elas não têm concedido a isenção do ITBI, que é de direito pela Constituição, né? Apenas pelo esse fato de ter um objeto social de participações. Então, para evitar, né, porque qualquer tipo de problema, porque o direito a gente tem, se precisar ir para o judiciário, a gente tem defesa. Mas a gente não quer, né, esse caminho que é muito longo, burocrático, né, moroso e tem custo, né, um processo judicial. Qual que foi a medida que a gente começou a tomar para se evitar que tenha esse problema sem que seja necessário um processo judicial? A gente simplesmente mudou o objeto social da empresa. Então a gente não coloca mais participações societárias. A gente coloca um objeto social de consultoria empresarial. Apenas essa mudança de objeto social, ela já consegue resolver esse problema de que as prefeituras não concedem a isenção do ITBI e não prejudica em nada a atividade da empresa. Por quê? Holding, ele não é uma empresa, não é um CNPJ, ele é um sistema como um todo. Então, o fato de ter essa mudança de objeto social não interfere em nada no sistema e todo mundo consegue ainda ter todos os benefícios de holding que a gente vai falar um pouco mais por aqui. E administradoras de bens, que você comentou, né? Administradoras de bens, ela é específica geralmente para quem faz locação. Então, uma coisa que a gente sempre fala, aonde tem atividade não tem patrimônio. Essas coisas não devem se misturar, porque o risco de uma atividade é muito alto.
Então, não pode estar no mesmo lugar que seu patrimônio, que deve estar protegido. Então, quando tem locação de imóveis, a gente abre uma empresa especificamente para locação de bens de terceiros, que quem é esse terceiro? É a holding, e é ali nessa outra empresa administradora de bens que você vai receber os aluguéis com uma tributação muito mais reduzida. Nesse caso, com relação à administradora de bens, seriam empresas distintas, empresas diferentes, tá bom? E aí sim, essa daí vai ter o objeto social de administradora de bens, enquanto a outra vai ter de consultoria empresarial. Perfeito. Vou aproveitar então, vou fazer uma pergunta para a doutora Cíntia, que fizeram aqui pra gente. Doutora Cíntia, a holding traz alguma vantagem financeira para mim? Bom, você que está contratando a holding, nós entendemos que você está organizando o seu patrimônio. E quando você organiza o seu patrimônio, você organiza esse patrimônio para uma sucessão para alguém. E normalmente é para o seu sucessor, que é filho, ou é uma pessoa muito querida, que vai herdar seu patrimônio. Então, se você tem alguma vantagem financeira, você, assim, diretamente não tem. Você pode até ter depois. Por quê? Porque quando você constrói uma holding, você barateia muito o inventário para aquele que vai receber a sucessão. Porém, se você faz isso agora, você detém o controle dos seus bens. E às vezes você pode tramitar em venda com esses imóveis, qualquer coisa, que a tributação vai ser diferenciada nesse caso. Porque vai incidir outra base de cálculo, ou o imposto vai ficar mais barato. Então, você vai ter benefícios, mas normalmente, quando a gente faz essa campanha assim, sucessória, faça um bem para o seu filho, né? Protege o seu filho. Você vai estar, acima de tudo, o maior bem que você pode estar promovendo para você é saber que o seu filho lá no futuro não vai ter problema. E que você hoje vai ter o controle do seu patrimônio já determinado a sucessão, já com você sabendo exatamente o que vai acontecer. A gente tem assim, um adiantamento da situação sucessória, né? E aí é uma coisa fantástica, porque quando você tem um adiantamento de uma situação sucessória e na holding existe uma possibilidade de arrependimento, de você mudar de novo, voltar ao status quo e alterar, você pode fazer adequações na sua questão sucessória. E isso é uma coisa assim fantástica nesse procedimento que o inventário não dá, o inventário engessa, né? Basicamente é isso. Eu vou aproveitar então aqui, que já está na minha mão, doutora Giane, vou fazer uma pergunta para a senhora. No momento de escolher a atividade da empresa, é melhor escolher administração de bens? Não, desculpa, foi a pergunta da Giane. Espera aí que estou aqui embaixo. Filho fora do casamento atrapalha a realização do planejamento sucessório por meio de uma holding familiar? Então, pessoal, não, muito pelo contrário. Se você puder fazer o planejamento sucessório por meio da holding familiar e tem já reconhecido um filho fora do casamento, é ótimo fazer esse planejamento por meio da holding, do sistema da holding, porque se você quiser trazer já esse filho para já deixar separado dentro do sistema a parte que cabe a ele, ótimo. Os seus demais herdeiros não terão problema futuro com relação a esse filho fora do casamento. E se você não quiser trazer ele para dentro do sistema, também não tem problema. O que é necessário fazer é reservar a parte que cabe a ele para amanhã. O que foi feito dentro do sistema não sofrer aí nenhum tipo de nulidade, tá? E já fica reservado o que pertence a ele. Então, é ótimo que seja feito planejamento sucessório por meio do sistema, mesmo quando se tem um filho fora do casamento, tá certo? Bom, vamos fazer mais uma pergunta para a doutora Fernanda, né?
É possível, através da holding, escolher qual bem ficará para determinado filho? Bacana. Essa é uma pergunta também muito recorrente nas sessões de viabilidade, né? Como que funciona? Eu sempre falo que existem dois tipos de documentos que a gente usa dentro de um sistema de holding. O primeiro deles são os contratos sociais, né? A constituição de uma empresa através de um contrato sociais e dali para frente as alterações contratuais. E o segundo é o acordo entre sócios, o acordo de sócios. Lá nesse acordo vão ser estipuladas as vontades dos pais, né, dos patriarcas. Tudo que precisa ser público, a gente coloca no contrato social e suas alterações. Por exemplo, uma cláusula de impenhorabilidade, incomunicabilidade, isso precisa ser público. Então, a gente coloca no contrato social, porque vai lá para a junta comercial e tem a sua publicidade. Agora, para aquilo que é entre a família, que não precisa ser público, que é um acordo entre os familiares ali. Essas disposições, elas vão no acordo de sócios. Então, nesse momento, se você quiser, né, não é uma obrigação, mas você pode deixar estipulado o que você quer que aconteça após o seu falecimento. Por exemplo, você tem 10 bens e 2 filhos, quero deixar 5 imóveis para cada um. Então, esse vai para esse filho, esse vai para o outro, considerando que eles têm situações equivalentes e valores equivalentes. Ou então, né, eu tenho uma fazenda e um filho é advogado e o outro é agricultor. Então, eu quero deixar reservado para o meu filho agricultor essa fazenda, que ele que vai cuidar dela, né? E já deixar tudo isso certo para que não seja necessário que eles tomem essa decisão depois. Você já está estipulando como é que vai ser feito após a sua ausência, né? Você está deixando estipulado a sua vontade. Então, é possível sim fazer, e tudo essas minúcias da família é feito nesse acordo de sócios, porque isso não precisa ter publicidade, né? E quando vier a ser necessário, esse documento tem validade jurídica para ser utilizado. Bacana. Vamos fazer agora, então, mais uma pergunta para a doutora Cíntia. Cíntia, qual é a relação entre holding familiar e o processo de inventário? Essa pergunta, quando me fizeram, eu respondi na hora, inversamente proporcional. A pessoa ficou olhando, como assim? E aí eu destrinchei, né? Porque quando ocorre a holding, não ocorre o inventário e vice-versa. Né? Diversas pessoas sempre perguntam, olha, meu pai faleceu, eu estou no meio do inventário, eu posso fazer uma holding? Eu falo, não. Porque a holding depende da vontade do dono do patrimônio. E ele não está mais aí para poder determinar nada, né? A holding é feita para ficar no controle do proprietário de todo o patrimônio. E não como é o inventário, quando ele já não está lá, são totalmente diferentes, né? São totalmente inversamente proporcionais mesmo. Porque enquanto um tem que estar vivo para fazer, o outro precisa ter a morte para acontecer. O fato gerador é a morte da pessoa. E isso acontece com vários fatores, até vai acabar esbarrando na resposta da doutora Fernanda agora, recente, né? Que autonomia que a pessoa tem sobre os bens. No inventário, a pessoa não tem essa autonomia absoluta, porque ela vai ter que obedecer uma legislação que às vezes fica enrijecida, porque aquela pessoa que morreu não deixou manifestação de vontade. E ela só vai deixar essa manifestação de vontade num documento chamado, que é o testamento, né? E mesmo assim vai estar obedecendo uma questão legal de distribuição. Por quê? Porque é a lei que está gerenciando. Não existe a vontade das partes. No caso que a doutora acabou de relatar, que é o acordo de sócios, né? O contrato faz lei entre as partes, é princípio basilar de direito. Então, quando as pessoas entram numa contratação e assinam essa vontade, isso fica definido e ninguém vai interferir. A não ser que haja outros aspectos muito mais complicados, que isso nem
não vai acontecer porque você vai ter um especialista gerenciando o acordo de sócios para evitar qualquer problema, qualquer esbarrar em contrato leonino, essas coisas todas, né? Outra questão que é muito, assim, inversamente proporcional, não, é o valor, né, que você paga. Enquanto você vai pegar um processo muito caro, né, o outro você vai ter uma base de cálculo infinitamente menor, né? Enquanto vai inserir sobre o valor de mercado do imóvel, o outro vai incidir sobre aquele que você declarou no imposto de renda. E nós sabemos, né, que o que está lá no imposto de renda, que foi na época da aquisição do imóvel, fica aquele valor lá declarado há um bom tempo, né, e acaba que o valor é ali. E o ITBI também, que você vai incidir, vai ser sobre as cotas do proprietário da holding, né? E dependendo do local que você tiver, nós temos até o benefício do domicílio fiscal, que você pode escolher, enquanto que no inventário não. Você pode escolher o domicílio fiscal, onde uma tributação seja muito mais tranquila, né? Menos onerosa. E questão do tempo, né? Nós temos que na holding a gente tem uma gerência de tempo, né? Nós temos um poder sobre o tempo, enquanto que no inventário já fica uma coisa mais complicada, porque está dependendo de um cartório, começa a ter uma briga entre os herdeiros, vai para a via judicial, se tiver testamento, vai para a via judicial, e aí vai demandar bastante tempo mesmo, vai complicar. Se você tem bens lá que você precisa vender, vai ter que ter alvará, aí vai ter que ter gente querendo comprar a preço menor que está no inventário. Então, uma série de situações que se desencadeiam que vai causar, sim, um prejuízo, quiçá, precisa até o sucessor vender um imóvel para poder pagar todo aquele gasto. Então, eu digo que é inversamente, né? A relação dele é inversa, enquanto que um vai para um caminho, o outro vai para um outro bem diferente. E agora, já que eu estou com a peteca na mão, vou fazer uma pergunta para a doutora Giane. Doutora Giane, a holding, ela blinda o patrimônio? Então, vamos lá. Muitas das vezes, você pode até ouvir, né? Uma ou outra pessoa comentar que a holding, ela blinda o patrimônio. Mas, na verdade, não. A holding, ela protege, ela traz uma proteção muito grande para o seu patrimônio, tá? Vamos supor que, antes de você constituir uma holding, você não tenha problemas judiciais nenhum, problemas financeiros, problemas com processos trabalhistas, processos tributários, processos ambientais. Se você não tiver nenhum tipo de problema nesse sentido, a holding, ela vai proteger sim o seu patrimônio, tá? Agora, se você já sofrer por meio desses processos, então ela não vai proteger o seu patrimônio, porque vai estar aí passível de uma desconsideração da personalidade jurídica e vai atingir sim o seu patrimônio, tá? É importante que quando da constituição da holding seja colocado o seu patrimônio dentro de uma célula que ela vai funcionar como um cofre, né? E ela não terá atividade nenhuma, atividade econômica nenhuma, né? E se você não tem esses problemas com processos, esses que eu já citei, vai proteger sim o seu patrimônio, tá? Só se você já venha sofrendo algo aí de dívidas em cima desses processos, é que você corre o risco, tá? É mais difícil também, mas corre o risco sim de sofrer aí, de chegar até o seu patrimônio, tá certo? Bom, vamos fazer uma pergunta agora para a doutora Fernanda, né? A última para ela. Se a minha filha, que é casada em comunhão parcial de bens, se separar do marido dela, o marido dela terá algum direito em relação à holding? Bacana. Vamos lá, Jeane. Como que funciona?
Como eu comentei agora, no modelo básico, a gente pega o patrimônio dos pais, coloca dentro de uma empresa e faz a doação para os filhos daquelas cotas sociais. Nesse momento da doação para os filhos, a gente coloca algumas cláusulas especiais para proteção daquela família. E uma dessas cláusulas é a cláusula de incomunicabilidade. O que significa isso? Que aquelas cotas que estão sendo doadas, elas não são comunicadas, né? Não são divididas com o esposo ou com a esposa dos seus filhos, né? Então, independente do regime de casamento, ele não tem acesso àquilo, ele não tem direito. É uma forma de manter o patrimônio dentro da família. Ainda que seu filho, sua filha, seja casado no regime da comunhão universal de bens, essas cotas não se comunicam com ele. Então, assim, eles não têm direito. Então, ele pode ser solteiro e se casar no regime da comunhão universal, ou pode ser casado hoje e se separar daqui a um tempo. Essas cotas estão protegidas. Então, essa é uma cláusula muito forte e a gente só consegue utilizá-la na doação. Uma coisa que, por exemplo, não dá para ser estipulada numa compra e venda. Então, por isso, a necessidade de ser feita uma doação dentro do sistema de holding, para proteger o seu patrimônio com relação a terceiros, né? Os terceiros são os genros e noras. E aí você não precisa da assinatura deles para nada, né? Aliás, você não vai precisar nem dos seus filhos, né? Você pode ter liberdade total para fazer tudo que você faz hoje, você continua conseguindo fazer com seu patrimônio. Bom, queria aproveitar a oportunidade para responder a pergunta do Rodrigo, que ele mandou aqui no chat pra gente. Ele mandou aqui: prezadas, boa tarde. Uma holding familiar poderia ser sócia de uma SPE para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário, por exemplo? Bom, para quem não conhece, SPE significa Sociedade de Propósito Específico. Ela é utilizada para várias coisas, mas é muito comum ser utilizada em empreendimentos imobiliários. Então, por exemplo, eu vou construir um prédio. Você constitui uma empresa que é SPE, porque ela tem um propósito específico de construir aquele empreendimento. Uma holding pode ser sócia de uma SPE? Pode. Agora, ela deve? Não é a nossa recomendação. Como eu comentei anteriormente, aonde tem patrimônio, não tem atividade comercial. E a atividade de construção civil é extremamente arriscada. Então, você tem um risco de acidente de trabalho, de que pode gerar uma causa trabalhista, uma indenização. Pode acontecer muita coisa. O risco de atividade de construção é muito alto. Então, de forma alguma, a gente recomenda que uma holding que está lá todo o seu patrimônio seguro seja sócia de uma empresa que está exercendo esse tipo de atividade. Como que a gente recomenda? Como resolver isso, né? Porque eu quero deixar garantido aqui que se acontecer alguma coisa comigo no meio do caminho, meus filhos não precisarem fazer o inventário. Exatamente o mesmo sistema que a gente usa para fazer uma holding familiar e proteger o seu patrimônio, a gente faz a réplica dele dentro da sua empresa. Então, você vai ter 2 sistemas distintos de forma separada, eles não se comunicam, uma empresa não é sócia da outra em momento algum, e lá na ponta, né, os seus filhos vão ser dono das 2 empresas, seguindo esse modelo básico que a gente acabou de comentar. É uma forma de proteger tanto a empresa quanto o patrimônio e ainda conseguir fazer uma sucessão para que seja evitado o inventário. Meninas, eventualmente, se vocês tiverem alguma complementação que vocês querem contribuir aí com o Rodrigo, podem ficar à vontade, tá bom? Tranquilo, acho que você Senão, vou seguir para a pergunta para a doutora Cíntia agora. Pode seguir, eu não estou vendo o chat aqui. Cíntia, quais são as vantagens da holding para o dono do patrimônio se ele for empresário? Então, você já falou uma aí, você acabou de já desenhar. São várias, né? A gente sabe, né, Fernanda, que existe um universo, não dá para a gente elencar todos aqui, mas basicamente, o empresário ele vai ter o controle sobre
todo o planejamento dele sobre todos os bens, para poder determinar quem vai ficar com o quê. E uma das coisas que a gente esquece, às vezes, muito de falar, é que a holding, ela viabiliza um saneamento de uma situação fática familiar. O que a gente vê muito quando vem para inventário para a gente é a reclamação do cliente, assim, pô, aquele meu irmão, ele pegou um monte de dinheiro do meu pai e não devolveu. E pai não põe no papel, né? A gente sabe disso, que pai é acordo de boca, coração, e não tem essa história. Mas o pai, quando ele vai fazer uma distribuição de bens, e ele já tem uma situação que está pré-estabelecida aí dele com um dos filhos, ele faz a equivalência, né? Ele faz aquela divisão igualitária, já compensando aquilo que aquele filho já tomou deles. Então, isso é uma coisa fantástica. Isso até para o empresário e para a pessoa física, né? É essa capacidade de poder equacionar a vida dos filhos, e que é uma coisa fantástica, por quê? Porque ele, estando em vida, primeiro que ele tem consciência exatamente de tudo que ele emprestou para quem pegou o quê. Né? Mais do que qualquer um dos outros, o pai e a mãe sabem exatamente para quem eles ajudaram ou não. E aí eles vão ter todo o conhecimento, todo o cabedal de conhecimento para poder estar fazendo essa divisão, essa distribuição justa e honesta com todos os filhos. E o que é mais importante, né? Estabelecendo a paz entre os filhos, e de uma forma que eles possam, inclusive, exercer esse poder, exercer essa situação durante um lapso de tempo da sua vida, para saber até como os filhos vão estar se comportando, né, mediante a isso. E aquele estado da acomodação, né? Porque a gente, quando faz uma distribuição, na hora pode não, fica aquela coisa meio bagunçada, eu não gostei, e aí se faz um trabalho de uma discussão, eu coloquei assim por causa disso, mas é o pai falando, é a mãe falando, né? É o dono do patrimônio gerenciando a distribuição. É totalmente diferente de você chegar num inventário e que você não tem essa condição e os filhos não respeitam mesmo. Aí vira uma guerra na família. Então, para qualquer um que vai fazer uma holding, eu acho que o mais importante de tudo não é tanto a proteção patrimonial, mas a proteção da família, né? A paz entre uma família, a justiça dentro de uma família, que isso é viabilizado pela holding, pelo esse tempo que você pode, né, gerenciar isso. E também não deu certo? Volta tudo ao que era. Nós podemos arrumar e adequar sempre. Que o inventário engessa, né? O inventário é engessado, como o testamento também vai estar engessado, porque o cara não vai estar aqui mais para poder gerenciar isso. E um fator que a gente também não abordou ainda, né, é a questão da esposa, né, aquela que está junto com o marido e tem a possibilidade dele determinar também a sucessão dentro daquela situação da holding, somente quando ela vier a falecer. E aí preserva essa pessoa que angariou e que construiu esse patrimônio todo junto com aquele pai, né, com aquele dono do patrimônio. São os dois, na verdade, né? Basicamente é isso. Acho que não sei, tem mais alguma pergunta aí? Eu não estou vendo o chat. Só tem mais uma, né, para mim. É verdade, tem a sua, tá certo. Sempre eu, né? Eu sou mais velha, viu, gente? Elas dão um desconto para mim que eu sou velhinha. Porque a holding familiar é tão vantajosa. Acho que, olha, as perguntas são repetidas, é verdade. Porque a gente traz para cá as perguntas das pessoas que estão na nossa palestra. Então, a gente traz a pergunta que aparece mesmo, de que via de regra é o que mais aparece. Então, às vezes acontece de uma ou outra repetida por conta dessa curiosidade, né, da pessoa saber o que é esse mecanismo que já está há tantos anos aí que a gente não sabia, né? É isso mesmo. Então, nas respostas anteriores dadas pela doutora Fernanda e doutora Cíntia, vocês já puderam até constatar quantas vantagens que tem a holding familiar, né? E uma vai complementando a outra. Mas ela tem inúmeras vantagens, tá? Porque evita o inventário, você paga menos imposto, você pode reverter a doação feita, tá? Ou seja, você fez a doação lá, você se arrependeu, você pode desfazer, você pode vender o bem,
E tudo isso você pode fazer sem necessitar da assinatura do seu filho, da sua nora, além de você deixar, como a doutora Cíntia acabou de falar, estabelecido uma paz entre os seus filhos, entre os seus herdeiros, né? Então, isso é muito importante. É o pai e a mãe quem vai decidir o destino que eles querem para os filhos quando eles não estiverem mais aqui. É muito bonito, né? Porque acaba não tendo aquelas intrigas, aquelas brigas que às vezes acontecem em um processo de inventário, né? Além também, como já falamos em respostas anteriores, a proteção também patrimonial que traz, né? Então é isso, pessoal. E cabe no bolso, né, doutora? Isso, e também cabe no bolso. Você não vai precisar dispor, você não vai precisar vender o seu bem para pagar as custas de um processo aí da elaboração do sistema da holding, né? Diferente do inventário, que às vezes os herdeiros não estão preparados, né, naquele momento, e eu falo financeiramente, né, por conta que são gastos altíssimos com o processo de inventário, e muitas das vezes tem que vender o próprio bem para pagar as despesas do inventário, né? E aí não recebem 100% do patrimônio. Acaba recebendo aí 40%, 50%, às vezes até 60%, mas às vezes recebe até muito menos do que isso, tá certo? Exatamente. Então é muito bom se pensar assim no processo do sistema da holding familiar. É isso, pessoal. A doutora Fernanda até fez um relato recentemente, né, que você fez uma holding que você economizou 90%, não foi isso? É, verdade. Eu lembro de você falando isso na sua live. Queria aproveitar a oportunidade para responder a pergunta do Rodrigo aqui, que ele tinha perguntado referente à SPE e fez um complemento aqui no comentário, que ele estava, na verdade, pensando com relação ao ITBI. Então, Rodrigo, o que acontece? A gente tem até um caso desse aqui com referente a um loteamento, né, que se equipara com relação tributária a um empreendimento imobiliário. Na Constituição Federal, a gente tem uma imunidade que não se paga ITBI quando a pessoa que está entrando como sócio e colocando aquele imóvel dentro da empresa, ela vai estar integralizando o capital social dela com aquele imóvel, né? Então, está constituindo a empresa, integralizando, colocando o imóvel ali dentro do capital social e ela vai ser sócia daquela empresa. Nessa situação, você não precisa pagar ITBI, é um estímulo que eles dão para atividade comercial, empresarial, né? Só que tem uma exceção nessa imunidade, que é não desenvolver atividade imobiliária dentro dessa empresa. E a SPE é constituída especificamente para empreendimentos imobiliários, é atividade imobiliária pura, né? Então, ela perde o direito dessa imunidade. Então, nesse caso, tem que pagar ITBI, não tem como fugir. O que você vai conseguir talvez é pagar ITBI sobre o valor venal lá que está no IPTU, mas não tem como zerar ele não, é atividade implícita da empresa isso, então tem que pagar mesmo. Uma coisa que eu recomendo com questão tributária, faça esse empreendimento imobiliário como patrimônio de afetação. Então, numa empresa normal do lucro presumido, por exemplo, você pagaria uma tributação de 11,33% do seu faturamento. Numa empresa com patrimônio de afetação, você paga 4% apenas. Então, assim, vale muito a pena, dá muito mais trabalho, pode ter certeza disso. Você precisa de uma empresa especializada em patrimônio de afetação. Procure uma contabilidade especialista em patrimônio de afetação, porque não é toda a contabilidade que faz, porque dá muito trabalho. Então, se uma contabilidade convencional ali do dia a dia se atrever a fazer um patrimônio de afetação, pode ser que ela faça errado e isso dê mais problema do que solução. Então, o ideal é você vai pagar o ITBI, por exemplo, aqui em São José é 2% de ITBI do valor lá venal do imóvel.
Mas, você buscando um patrimônio de afetação que reduz de 11,33 para 4, você consegue recuperar todo esse valor que você pagou de TBI numa contabilidade tributária ali feita de um jeito organizado e administrado certinho, tá bom? Qualquer dúvida, gente, estamos à disposição, nós três estamos nas nossas redes sociais aí. O meu tá com o nome aqui de Bem com Seus Bens, que é por onde vocês estão nos ouvindo aqui. E a da doutora Jeane e a da doutora Cíntia estão com os seus respectivos nomes, né? Então vocês conseguem nos encontrar facilmente. Deixa comentário no vídeo que a gente responde. A gente usa inclusive como perguntas para as próximas lives. Pode mandar inbox se não quiser se expor. Pode ficar à vontade que a gente está sempre à disposição. Tá bom? Estamos toda aqui quarta às 4, café com holding com nós três e podem contar com a gente sempre que for necessário. Eu agradeço a presença e agora eu dou a oportunidade das doutoras se despedirem também. Quem vai primeiro, Virgiane? Pode ser. Bom, pessoal, também agradeço a presença de cada um de vocês, né? E podem deixar as perguntas aí, como vocês acharem melhor, que vamos responder sim, com o maior carinho. E é isso. Esperamos vocês na próxima quarta, tá certo? Eu vou me despedir, mas eu vou colocar aqui uma questão que é bem importante, que nós três fazemos parte de um grupo enorme de profissionais que estão muito empenhados nesse trabalho sério de terminar com essa história do inventário e onerar as pessoas da maneira como tem onerado ultimamente, né? Nós temos aí um aumento aí que está na porta de ser votado, que vai para 20% o valor da tributação, e então é um cuidado que a gente está tendo, e esse grupo, que é o Holding, né, Brasil, é um grupo que todo mundo traz conhecimento de todos os lugares. Então, qualquer um que esteja nos assistindo aqui de qualquer lugar do Brasil, não tem importância. Vai chegar para alguém da Holding Brasil do local onde a pessoa está. E é uma riqueza muito grande de informação. Isso dá uma segurança enorme para a gente de saber o que acontece em todo quanto é lugar e resolver um problema que às vezes surge de uma forma muito tranquila e assim, certeira. Tem solução para tudo dentro de uma holding, tem a forma de você fazer certo e é absolutamente legal, porque se não for, não é o propósito do grupo. E eu quero agradecer aqui a presença de vocês, estarem esperando a gente esse tempo todo, assistindo a gente aí. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade que vocês nos dão da gente poder estar doando aí conhecimento, né, que é o que mais está acontecendo agora nessa pandemia. Pelo menos isso de bom a gente teve, essa riqueza de conhecimento que está vindo pelas mídias. Uma boa tarde para vocês. Nós vamos encerrar, né, doutoras? Isso, boa tarde, gente.